Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de história sobre as civilizações antigas. Os cretenses tinham bastante conhecimento sobre a escrita, sua produção era rica de artesanato e um imenso comércio marítimo. A capital da ilha se chamava Heráclito e sua economia era baseada no comércio marítimo, na agricultura de uvas, trigos e azeitona. A religião era politeísta e as figuras femininas tinham uma grande presença porque representavam a fertilidade. O poder era denominado na mão do rei, era ele quem comandava a ilha de Heráclito e não há muito o que se saber sobre a história dos cretenses, pois a sua escrita era muito parecida com a hieroglifa e ela não foi muito bem decifrada e ainda se há muitas dúvidas sobre o que eles queriam dizer com aqueles símbolos. Uma das características culturais que eles tinham era a presença do touro na ilha, que era um animal muito sagrado para eles, e era comum que houvesse a realização de danças ou representações artesanais com o animal. E existia um mito também na ilha que dizia que ali morava um minotauro. Um outro traço cultural bem grande é que eles cultuavam a deusa mãe, que governava o universo e contribuiu bastante para que as atividades entre as mulheres e os homens fossem reconhecidas como igual. Para incrementar a economia deles, eles usavam o cobre, o bronze, o ouro e a prata no artesanato e faziam alguns objetos de cerâmica também. A ilha de Creta só foi tornar-se independente em 6 de outubro de 1908, quando eles conseguiram a sua autonomia. Bom, vou falar das civilizações dos fenícios. Se desenvolveu na Fenícia territorial do atual Líbano. Os fenícios eram povos de origem celta. A localização, com 200 km de expansão, corresponde à maior parte do litoral Líbano, e a pequena parte é assim. O governo da Fenícia era formado por cidades e estados. O rei governava com auxílio dos conselhos, como anciões e o magistério. Errei tudo. Meu Deus. A principal atividade econômica dos fenícios era o comércio, e também realizavam cultivos de cereais, videiras e oliveiras. Além da agricultura, da pesca e do artesanato, eles também tinham outras atividades que ele mesmo criava. Bom, vou falar um pouco sobre as religiões também, que os fenícios eles eram politeístas das antigas sociedades. Baal era deus associados ao sol e à chuva. Alia, seu filho, era a divindade das fontes, e a Astéria era uma deusa vinculada à riqueza e à fecundidade. Algumas características culturais dos fenícios é que eles utilizavam muito artesanato e também se interessavam pela astronomia através das técnicas de navegações necessárias para a prática comercial. Principais eventos. No ano de 1400 a.C., os fenícios denominaram as rotas comerciais anteriormente controladas pelos cretenses, que ligavam a região palestina no litoral sul do Mediterrâneo. A minha civilização é hebraica. Os hebreus são conhecidos como israelitas ou judeus e são um povo com origem semita. Seu registro histórico se baseia principalmente em relatos bíblicos do Antigo Testamento. Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, que atualmente é a Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Após passarem um período em Canaã, os hebreus foram para o Egito, onde viveram por 300 a 400 anos, e acabaram transformados em escravos lá. Eles resolveram sair do Egito e, sob a liderança de Moisés, voltaram a Canaã. Esse retorno é chamado de Êxodo. Em 70 d.C., a Palestina era uma província do Império Romano. As muitas rebeliões ocorridas na região levaram o governo imperial a expulsar os hebreus da Palestina. Esse acontecimento ficou conhecido como diáspora. A população hebraica era organizada em vários clãs patriarcais, que eram tribos seminômades. Essas tribos dedicavam-se à criação de gado. Por influência de suas crenças religiosas, os hebreus fundaram uma religião monoteísta baseada no culto ao deus Jeová. Os persas, eles eram em dois grupos, os medos e os persas. O Ciro veio e unificou tudo. Eles se localizavam ao leste da Mesopotâmia, onde atualmente hoje é o Irã. Poucas das suas áreas eram férteis, ao contrário de seus vizinhos. A economia dos persas era a agricultura, onde eles se dedicaram totalmente a ela. A religião deles era dualista, eles acreditavam no bem e no mal. O Ciro foi um dos mais importantes dos imperadores. Ele dominou vários territórios através da guerra. A política era dominada pelo imperador e tinha o seu soberano absoluto que comandava tudo. O imperador era considerado um deus. Atualmente a maioria dos iranianos são muçulmanos, mas eles também são cristãos e judaicos. E a política deles é com presidente e parlamentares. Os sumérios é um povo que habitou a região da Mesopotâmia e desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para melhorar o armazenamento de água e também criaram a escrita cuneiforme e os zigurates, que são construções piramidais que serviram de armazenamento dos produtos agrícolas e da prática religiosa. Os babilônios criaram os primeiros códigos de lei para controlar a sociedade. Temos como exemplo o Código da Lei de Hammurabi. E os assírios, que possuíam uma ampla organização militar e impunham castigos cruéis aos inimigos. Os caldeus, que habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia, eram povos
politeístas e tinham uma ligação religiosa com a natureza. Formaram um império na Mesopotâmia, que era o segundo império babilônico, e o auge foi o Nabucodonosor quando conquistou os judeus e ampliou o território do império. Porém, o Nabucodonosor II foi o mais importante, o imperador caldeu, que após a morte dele, o império babilônico foi conquistado pelos persas, sob o comando do rei Ciro. A localização do Egito está concentrada ao longo do curso inferior do Rio Nilo, onde se situa o moderno país do Egito. O Egito tinha como fronteiras ao norte o mar Mediterrâneo, ao oeste o deserto da Líbia, ao sul a primeira catarata do Nilo e a leste o deserto oriental africano. Bom, a civilização egípcia se aglutinou por volta de 3.000 anos antes de Cristo, com a unificação política do Baixo e Alto Egito, e se desenvolveu ao longo dos 3 milênios seguintes. Pelo governo egípcio, tínhamos a administração, o sistema jurídico. Perfeito. Na parte administrativa, o faraó era o monarca absoluto e exercia controle total da terra e seus recursos. E a força militar egípcia foi responsável pela defesa do Egito contra os invasores estrangeiros e na manutenção da dominação egípcia no Antigo Oriente mais próximo. A economia egípcia se tratava da agricultura, da pecuária e do comércio. E a sua teocracia era que um governante era considerado um deus ou um escolhido por Deus.